Como nós estamos vendo, analisando aqui a resolução sobre arrecadação e gastos de recursos, e chegamos à conclusão que os partidos, aqui no artigo 11, e os candidatos devem abrir essas contas bancárias distintas para movimentar tanto o dinheiro do fundo partidário quanto o dinheiro do FEFC. E o partido, diz a lei, que aplicar recursos do fundo na campanha deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no artigo 43 da Lei dos Partidos Políticos, vedada a transferência desses recursos para a conta doações para a campanha ou para a conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quer dizer, o que a resolução do TSE quer deixar bem clara é a questão de não misturar esses recursos. E no sistema de contabilidade isso deve ficar bem separado. Muito bem, artigo 12. As contas bancárias devem ser abertas pelos candidatos, e aí o candidato vai levar no banco um requerimento de abertura de conta bancária. Esse requerimento está disponível no site do TRE. Ele vai levar também à agência bancária, por exemplo, do Banco do Brasil, um comprovante de inscrição do CNPJ. Vai levar também o nome dos responsáveis para movimentar esse dinheiro. E pelos partidos, ele vai levar o requerimento de abertura da conta bancária, o comprovante de inscrição no CNPJ e aí uma série de outros documentos que vão ser levados aqui para as agências bancárias. Os representantes, mandatários e prepostos autorizados a movimentar essas contas devem ser identificados e qualificados, certo? Então, existem aqui, para não ficar enfadonho e cansativo para vocês, uma série de determinações para a abertura dessa conta. O artigo 14 diz que os bancos são obrigados a acatar em 3 dias o pedido de abertura da conta, certo? Os bancos não podem se negar a isso, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas e de outras despesas de manutenção. Identificar também nos extratos bancários o CPF ou CNPJ do doador e do fornecedor de campanha. E encerrar as contas bancárias dos candidatos destinadas à movimentação, transferindo a totalidade desse saldo para a conta bancária do órgão de direção da circunscrição, na forma prevista, e informar o fato à Justiça. Vocês estão reparando que eu estou fazendo essa leitura, mas ela é necessária para que você tenha uma boa visibilidade aqui da complexidade contábil desse financiamento de campanha. Então vocês estão vendo, como eu falei na aula anterior, que essas questões não são assim apenas folclóricas, são temas realmente obrigatórios aqui e que demandam uma organização tanto partidária quanto dos candidatos para essa campanha eleitoral, certo? Muito bem. Agora vamos salientar aqui o artigo parágrafo 6º, que tem a menção a um crime eleitoral, parágrafo 6º do artigo 14, que diz o seguinte: a não identificação do CPF ou do CNPJ do doador nos extratos bancários, inclusive no que se refere ao prazo fixado para envio à Justiça Eleitoral, sujeitará o responsável ao crime do artigo 347 do Código Eleitoral. Eu quero chamar a atenção que esse delito do artigo 347 ele é muito utilizado porque ele é quase que uma via aberta, porque ele trata do delito de desobediência eleitoral, desobediência a ordens e instruções provenientes da Justiça Eleitoral. Então, aqui nós estamos também diante da remissão a esse tipo penal incriminador. É um crime de menor potencial ofensivo,
sujeitará os infratores aos institutos despenalizadores da Lei 9.099, mas não deixa de ser aqui um delito que deve ser evitado, né? Porque ninguém quer ser um criminoso aqui praticando um delito, violando essas regras. Então, repare, além de multas, além de ações eleitorais, nós temos também a parte penal, a parte penalmente relevante, vamos dizer assim, né? Artigo 15, as instituições financeiras devem fornecer quinzenalmente, observado o prazo de 30 dias, para processamento ou em lotes mensais, a partir da data de início do processo eleitoral, observado o prazo de 15 dias úteis para processamento dos extratos, aos órgãos da Justiça e ao Ministério Público, os extratos eletrônicos do movimento financeiro das campanhas, das contas bancárias abertas para as campanhas pelos partidos e candidatos, para instrução dos processos de prestação de contas. Então, reparem a obrigatoriedade também que é imposta às instituições bancárias, né, sobre essa questão dos extratos que aqui são determinados. Perfeito? Muito bem. Então, você está vendo a quantidade de determinações específicas aqui sobre isso. Vamos falar agora de um outro assunto também para elucidar aqui de forma bem superficial, obviamente, esse tema. Mas agora nós vamos falar da arrecadação, da origem dos recursos. Artigo 17. Os recursos destinados às campanhas devem respeitar os limites que nós vimos e somente são admitidos quando provenientes de recursos do próprio candidato, mas também o próprio candidato não pode gastar além do limite que a lei impõe. Vamos supor que eu seja candidato a presidente, seja um homem muito rico. Eu não posso gastar mais de 70 milhões, porque 70 milhões é o limite máximo que um candidato à presidência da República pode gastar. Mas os recursos dos próprios candidatos, que também entrarão na contabilidade financeira, doações, outra espécie de receita, doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, lembrando que a pessoa jurídica não pode mais doar para a campanha, e aí isso gera também uma preocupação muito difícil de fiscalização da Justiça Eleitoral, porque quando você proíbe a pessoa jurídica de doar para a campanha, em razão realmente de fatos estarrecedores que vieram à tona no ano de nos últimos anos aqui no nosso país, o que ocorre? Possibilita que ainda seja mantido o Caixa 2 e que pessoas físicas laranjas, entre aspas, utilizem de doações como se elas tivessem dinheiro para doar para candidatos, usando o CPF dessas pessoas, que às vezes são pessoas humildes que nem sabem que o seu CPF foi utilizado para isso. Ou trocou o CPF por um emprego, um voto, um benefício eleitoral. Lembrando, eu queria dizer, atenção, muito cuidado, você eleitor que vende o seu CPF para um candidato, porque você está praticando compra de votos. Porque a compra de votos é crime eleitoral, é o artigo 299, tanto para quem compra quanto para quem solicita uma vantagem em troca de alguma coisa. Claro que muitas pessoas vivem na barreira da miséria, etc., e preferem, já não tem solução, vender a última dignidade que tem o voto. Mas evite isso. Evite, se afaste dessa malignidade, né? Não venda o seu CPF para nenhum candidato. Procure andar dentro da lei, com dignidade. Doações de outros partidos e de outros candidatos. Também é possível doações de outros partidos e candidatos. Comercialização de bens, serviços, promoções de eventos. Também é possível. Recursos dos partidos, recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que agora vai ter uma grande soma de dinheiro público para as campanhas, certo? Doações de pessoas físicas efetuadas pelos partidos, contribuições de filiados, comercialização de bens, rendimento de locação de bens próprios dos partidos e rendimentos em geral. Então reparem que há muitas fontes de renda, né?
para a campanha, embora todas sejam diminutas porque se excluiu a pessoa jurídica, que era a fonte mais significativa.